Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, gravada diretamente aqui dos nossos estúdios na Rua Elvo Moreira Moraes, número 27, sala 5. E nós temos hoje o prazer de receber uma das pessoas mais integradas na política maranhense, com larga tradição na Câmara, vereador Marcelo Monteiro Macedo, 65 anos, cumprindo o seu 7º mandato na Câmara Municipal de Mariana. É um prazer tê-lo aqui, Marcelo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Luiz Loureiro. Para mim é um prazer poder estar vindo aqui, conhecer seu estúdio maravilhoso e estou à disposição aí para a gente pra esse bate-papo. Bom, Marcelo, a gente costuma, né, trazer os convidados e, inicialmente, pedir uma espécie de uma contextualização. Então, em breves palavras, eu gostaria que você falasse um pouquinho de suas origens, sua família, sua juventude, sua motivação para a política, até que você viesse a se candidatar pela primeira vez lá em 1996. Sim, meu primeiro mandato iniciou-se em 96. Eu sou da família Macedo, né? Sobrinho do ex-prefeito Jadir Macedo, né? Filho de Geraldo Macedo, Maria Terezinha Monteiro Macedo, e nasci no distrito de Mossoró, né? E ali iniciei meus trabalhos na política, junto ao lado do meu tio Jadir Macedo, que eu me espelho no Jadir Macedo, e hoje aí resolvi me candidatar a ser vereador e fui vitorioso, né? Em 96, onde eu cumpri os 4 anos do meu mandato. Mas você fala do seu tio, mas você era muito novo, você tinha 13, 15 anos quando o Jadir Macedo, seu tio, foi prefeito em Mariana, né? 1970 e pouco, de 1960, né? Mas mesmo tão novo assim, você já acompanhava? Sim, eu já acompanhava, a gente já militava, meu pai era militante na política, né? Sempre ajudando o Jadir. O Jadir já foi vereador, prefeito da cidade de Mariana, vice-prefeito, então tem uma longa história. E ali eu acompanhava, ia acompanhando junto com meu pai, e a gente tomei gosto pela coisa e resolvi me candidatar em 96, onde eu me sagrei vitorioso e estou na política até hoje, graças a Deus. Só que na eleição seguinte, você não conseguiu êxito, né? E só foi conseguir uma nova eleição em 2004, na eleição de 2004, que, por sinal, era uma eleição até mais difícil, porque havia sido reduzido o número de vereadores, né? Como é que foi isso? Como é que foi a sua transição, né? Esses 4 anos em que você ficou afastado de um cargo eletivo, né? Mas, obviamente, ainda militando. Como é que é esse intervalo e como é que é essa retomada? Essa é uma pergunta interessante. Que realmente é mais difícil você ficar fora e depois você retornar. Mas, enfim, o primeiro mandato meu foi pelo PFL. Aí já o segundo mandato foi pelo PSDB, em 2004. E nessa época eu recebi o convite, né, do prefeito, que à época era Celso Cota, e me candidatei novamente. Mas, assim, foi bem mais difícil, porque além porque antes era 15 vereadores, reduziu os vereadores para 10. Mas, enfim, a comunidade, sempre agradeço muito a comunidade de Mossoró, sempre apoiou o meu trabalho e tem apoiado em todos os meus mandatos, né? Estou no 7º mandato, sempre fui majoritário lá no distrito, e agradecer a população em geral, né, por estar aí fazendo essa história, que é uma história que a gente tem de 7 mandatos, passando aí credibilidade, respeito para as pessoas. Eu tenho pessoas que me acompanham desde o primeiro mandato até hoje. Então é a mesma questão de credibilidade, respeito do nosso trabalho, e eu fico muito feliz, né, em poder, nessa época, ter retornado, porque não é fácil você ficar fora e depois você retornar. Mas é o grupo, né, político, na época, que também me ajudaram bem, bastante, né, os companheiros que tiveram comigo em 97 e 96, na primeira eleição, me apoiaram na segunda eleição, onde nós sagramos mais uma vez vitoriosos na eleição de 2004. Marcelo, para a gente não perder a história, né, a linha histórica, até porque, né, como o vereador Marcelo, como eu disse, né, o 7º mandato, com um intervalo, poderia ter sido 8, né? Sim, estaria no sim. 8º.
Mas, assim, é um quarto de século de vivência do dia a dia da política marianense e, ao longo de 25 anos, muita coisa aconteceu, né, em Mariana, boas e Com estranhas, certeza, né? com certeza. Mas então eu queria voltar lá no seu primeiro mandato, porque foi justamente numa época em que você foi vereador no partido de situação, porque o Cássio Sim. Brigolini Neme foi eleito para o seu a segunda vez, né? Não era reeleição, mas era a segunda vez que ele ocupava, em que você chega novato na Câmara, Sim. numa Câmara com vereadores de muita experiência, como Tatão Coqueiro, como Zé Jarbas Ramos, Antônio Fernandes da Costa, né? Alguns novos, como Luciano Guimarães, era a primeira também, Francisco Miranda também, eu acho que era a primeira Luciano deles, Pola. e Luciano Rola e tal. Como é que é chegar, primeiro mandato, um prefeito do seu partido e, alguns anos depois, um processo de cassação, 1909, início de 99. 99, início de 99. Então, veja bem, quando eu cheguei nesse mandato, que iniciou em 97, vindo de uma eleição de 96, iniciou-se em 97. Muitos vereadores experientes, muitos que tinham lá 3, 4 mandatos, e nós fomos, né, dando sustentabilidade ao governo do Cássio, dando governabilidade. Nós éramos 6 vereadores da base de governo, de situação. Mas chegou a determinados momentos que não tinha como mais a gente dar essa sustentação, não tinha como. E eu, né, como do governo fazendo parte, eu cheguei a conversar até com os companheiros e falar assim, olha, eu não vou acompanhar mais, não vou ficar, porque não está tendo jeito, não tem como a gente defender mais. O trem estava tão escancarado que não tinha como defender. Então, onde houve uma comissão processante, votei favorável, eu e Luciano Rola votamos favorável, à época, até agradeço o Luciano pelo companheirismo naquele momento, não recriminando os outros que não votaram contra, de forma alguma, mas era nosso posicionamento, tanto meu quanto de Luciano, nós temos que apurar o que está acontecendo, que era denúncia em cima de denúncia, questão de merenda escolar, então era uma série de obras. Então era uma série de coisas, e eu não iria comungar com aquilo. Eu não fui eleito para ficar lá defendendo essas coisas de forma alguma. Então, nessa época, vamos entrar com a comissão processante. Entrou a comissão processante, nós votamos para apurar, né? E houve a apuração, foi até um processo muito longo no dia da reunião para definir se ia cassar ou não. Foi uma reunião que durou aproximadamente 44 ou 45 horas, se não me falha a memória. E ali ouvimos aquelas denúncias, tudo comprovado, e houve o momento da cassação. Quando foi, o presidente começou a colher os votos, né, vamos dizer assim, e ali houve 13 votos para cassação. Quer dizer, nós éramos 2, teve mais 2 da situação que votaram, só 2 que não votaram, que também não questiona o voto do colega, porque não votou, ele tem um motivo para não ter votado, e a questão, né, de cada um. Mas essa é a história que houve, e eu não comungaria com a situação que estava ocorrendo na cidade de Mariana, sabendo que, principalmente, a questão de merenda escolar. Que as pessoas, né, nos questionavam, falavam, mas o menino está indo para a escola comendo água com fubá, tem água com fubá. Isso é mais ou menos o que corria na época. Então, diante da situação, aquilo não... a gente que sempre pautou pela honestidade, pelo zelo da coisa pública, vamos dizer assim, né? Eu não poderia aceitar de forma alguma o que estava acontecendo naquele momento em Mariana. E nós salvamos Mariana. Bom, e não foi a primeira, mas também não foi a última cassação. Também né? Também não. Mas então, aí o que a gente tem, durante um ano e pouco, quase 2 anos, né? O José Hugo Marton, que era uma pessoa assim, também novata na política, não tinha tradição política, era o vice do Cássio, ele assumiu, né? Já naquela época se falava que dificilmente ele teria outras pretensões, ele estava ali só para cumprir mesmo o mandato.
nesse período aí até a eleição de 2000, né, começou-se a ter toda aquela efervescência política em Mariana, e o nome mais falado era o de João Ramos Filho, né, que já havia sido prefeito mais de uma vez antes. E acaba que, no final, quem é eleito é Celso Cota, com a foto de João Ramos na urna, né? E aí você não consegue essa reeleição. Como é que foi esse processo que culminou com o impedimento de João Ramos? E qual era a expectativa da classe política, você como político de Mariana, sobre o futuro governo Celso Cota? Que também era uma pessoa sem nenhum cargo eletivo anterior, né? Sim. Aí tem uma questão toda jurídica que eu não sei falar para você o que aconteceu. Eu sei que você, na eleição, você votava no Celso, no Celso, mas aparecia a foto do João Ramos. Que ele era o vice, né? Que ele era o vice, isso. Então, veja bem, eu não sei como é que foi feito esse imbróglio jurídico. Mas nessa eleição, eu não apoiei Celso Cota. Nessa eleição, eu apoiei Marco Mol. Quero até mandar um abraço para Marco Mol, meu amigo, e que eu apoiei, foi o Marco Mol, não apoiei o Celso Cota. O Celso depois me procurou durante o período da campanha e falei, infelizmente eu não posso te apoiar porque eu estou apoiando Marco Mol, né? E o grupo político está acompanhando Marco Mol, que aí ainda tinha aquela questão de direita e esquerda um pouco acirrada, né? Exatamente. Que existia, né? Sou direita, eu vou ter que, né? Então eu apoiei Marco Mol, onde ele teve praticamente quase 12 mil votos, né? E não me lembro a votação aqui do prefeito Celso Cota, mas e depois, diante dessa situação, eu não pude apoiar Celso, não apoiei, mas de forma alguma apoiei, trabalhei para Marco Mol, né? Isso assumido declaradamente, né? Mas assim, é uma pessoa também que eu acreditava que se fosse, né, eleito prefeito, que ia fazer uma boa gestão para a cidade de Mariana por conhecê-lo, saber da forma que ele trabalha, com transparência, honestidade. E eu tenho certeza que ali, naquele momento, o grupo político abraçou, né, o Marco Mol, mas a gente queria realmente que ele fosse o prefeito naquela época, em 2000. Isso. E, bom, e aí Celso assume, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, mesmo não estando na Câmara no primeiro mandato, mas que você relembrasse, inclusive, para quem nos assiste, né? O que foi o período de 2 mandatos, que aí começou a possibilidade de reeleição, o Celso, né, em 2004 foi reeleito, e aí você já estaria com ele em 2004. Sim, sim. Como é que você faz assim, relembrando, né, o que te marca esse período de 8 anos de Celso, o que isso foi importante para Mariana, ou que são erros que foram cometidos e que vêm se repetindo? Como é que é a sua avaliação desses 2001 a 2008? Em 2004, aí teve uma eleição, 2004. E eu recebi o convite do prefeito Celso Cota em poder apoiá-lo, né? E eu disse a ele, olha, eu não posso declarar apoio para você, porque primeiro eu tenho que conversar com as lideranças, com os cabos eleitorais, com as pessoas que sempre me acompanham na política. E falei para eles, olha, eu posso, nós precisamos hoje em Monsenhor Horta, uma prioridade que nós temos é a escola. Nós precisamos da construção da escola. Então, eu acho que seria um pedido da comunidade, eu tenho certeza que vai ser a escola. Ele falou, não, tudo bem, eu vou construir a escola. Eu falei, não, mas eu preciso de conversar com a liderança, com a comunidade, e depois eu tomar minha decisão se eu vou realmente me candidatar junto com você e apoiá-lo na eleição de 2004. E o que ocorreu? Eu conversei com a comunidade, com várias lideranças, vários cabos eleitorais, e depois eu peguei esse pessoal, marquei uma agenda com o prefeito, com o Celso, no gabinete dele. Ele nos recebeu, eu levei aproximadamente umas 15 ou 16 pessoas do distrito de Monsenhor Horta. Ele na hora ficou até surpreso assim, de tanta gente lá. Aí falei para ele, olha, são essas pessoas que estão aqui, nós estamos fazendo aqui uma reivindicação que nós precisamos de uma construção de uma escola no distrito de Monsenhor Horta, que não tem uma escola, e precisamos da construção dessa escola. Nós vamos apoiá-lo, mas precisamos que você assuma esse compromisso. Ele falou, não, eu vou assumir o compromisso com vocês, pode ter certeza e tal. Então, quando foi, eu apoiei, e depois ele construiu a escola. A escola está lá, a escola municipal, que leva o nome do
prefeito de Mariana e tio, Jardim Macedo. Então tá lá, esse foi a época que nós... Daí eu claro que fiquei no governo durante 8 anos, né? Do governo de Celso. E, claro, aconteceu muitas coisas, né? Teve muitas obras, teve vários questionamentos de obra, como tem até hoje, né? Quem não terminou essa obra, não terminou aquela, mas assim, cada um faz uma gestão, né? Da forma que ele acha que deve fazer. Agora, essa questão de você iniciar, porque questiona-se muito, que iniciou uma obra e não terminou. Aí, Luiz, a gente está lá questionando também, porque eu estava do lado dele, mas eu questionava, porque vão ter que terminar isso aqui, vão ter que fazer. Então, infelizmente, isso faz parte do processo político, né? Que é a cobrança que vai ter mesmo, né? Mas, assim, tem muitas ações positivas, como acho que tem mais positivas do que negativas, mas ninguém vai passar ileso da administração. O prefeito não vai passar, o vereador não vai passar, nós que somos políticos estamos sujeitos a críticas, né? A todo momento. Então, mas teve muita coisa positiva e negativa também. Então, mas ele fez a sua história, é um líder nato, não se nega a isso, né? E que muito carismático, tem um carisma para a população de Mariana, mas essas questões eu não posso falar com você, ó, negativo é isso ou positivo, mas eu sei que tem mais positivo do que negativo. O saldo é positivo. O saldo é positivo. Marcelo, após os 2 mandatos do Celso, né, ele meio que repetiu uma situação que já tinha ocorrido anteriormente com João Ramos, que se enfronhava tanto na política que fazia o seu sucessor. João Ramos tinha feito isso com o seu tio, Jardim Macedo, e Celso faz com o Roque. Só que, pouco tempo depois, o Roque sofre um processo e é afastado, junto com seu vice, o Zezinho Salete, que hoje é vereador. E aí entra Terezinha, entra Raimundo, sai Raimundo, volta Terezinha, sai Terezinha, volta entra Geraldo Salles, sai Geraldo Salles, aquela confusão toda, no final das contas, o Roberto Rodrigues é que terminou. Para vocês, vereadores, principalmente para você que estava na Câmara naquela época e era do grupo, né, que apoiou o Roque Camelo, como é que foi isso e por que você, que já havia sido presidente da Câmara lá em 2008, se não me engano? 2007. 2007? 2007, né? Por que naquela época você não se mobilizou, não deu vontade, não quis encarar essa? Como é que foi isso? Essa época foi uma época difícil, né? Porque você trabalha na eleição, se elege um prefeito e depois vem a cassação do mandato do prefeito por uma questão jurídica, vamos dizer assim, e como ficou, aí veio todas as trocas. Mas nessa época eu não me candidatei a presidente de Câmara, né? A época acho que foi Era o Raimundo? O Raimundo. Depois ele saiu, entrou Geraldo Salles. Aí entrou o Bambu. Não me candidatei, mas é porque são questões aqui. Você é político, você tem hora que você tem que avaliar o que eu vou fazer, né? E outra coisa, o Bambu nos procurou, conversamos com o Bambu na época, né? E demos um voto pro Bambu, eu e o vereador Bruno Mol, à época, né? Conversamos muito com ele, demos um voto pro Bambu. E ele foi também o prefeito interino durante o período, né? Mas, assim, são questões são momentos políticos, da política, né? Naquele momento, eu não me coloquei meu nome à disposição, mas eu apoiei, na época, o Bambu e dei meu voto para ele ser o presidente da Câmara. Mas, assim, inclusive, eu não havia mencionado, né? Essa eleição, inclusive, ela tem o aspecto traumático, que é o assassinato de João Ramos, né? Sim, sim. Que todo mundo dizia que talvez se candidatasse, que talvez tivesse a sua condição de elegibilidade resolvida, mas depois acabou morto, entrou a Terezinha como, né, digamos, remanescente do raísmo, né, junto com Roberto Rodrigues. Mas aí, como é que era lá para vocês dormir um dia sabendo que o prefeito era um e acordar no outro dia com outro prefeito? Para o vereador, para o dia a dia, para aquela atuação do vereador de fiscalizar, de legislar, de ir atrás dos interesses da população, devia ser muito difícil para vocês também, não? Não só para a população. Justamente, não é fácil não, porque você
reunia com o prefeito, né? E ali, claro, cada um tem suas demandas, suas reivindicações, que chega da população, que chega às vezes de um distrito, que seja de um bairro de Mariana, onde é que você tem o seu reduto ali, e que você vai, né, já vai conversar com o prefeito, né? Olha, temos que fazer isso aqui. Aí no dia seguinte, ou que seja daí 10, não sei quantos dias que tinha, um intervalo de um para o outro, mudava tudo. Então era muito frustrante, pô, eu vou ter que iniciar a minha conversa de novo, Convencer o novo e prefeito. tentar convencer. Então é uma situação muito difícil, não era fácil, não. Isso foi muito ruim para a cidade e foi ruim também para a Câmara Municipal, ruim para todos os vereadores, porque você não conseguia mais dar prosseguimento àquilo que você tratou com o prefeito. Aí já era outro prefeito. Então é uma situação que na época foi muito difícil. E aí a gente tem uma nova eleição do Celso, contestada, né? Sim, sim, Mas ele acaba tomando posse, tendo Sim. o Duarte Júnior o vice. sim. Antes da gente falar desse mandato, eu queria que você fizesse uma observação sobre essas espécies de feudos que ocorrem em Mariana, né? A gente tinha lá o Celso Mota, antigão, que era o dono da política de Mariana, depois veio o João Ramos, aí daí a pouco o Celso assume esse papel de líder mais destacado, né? E hoje, nós vamos falar disso, nós temos a família Duarte, né? Gonçalves, melhor Sim, dizendo. sim. Né? Temos também na Câmara algumas questões familiares, né? Você já está preparando um sucessor, não estou falando para você que deva aposentar, não, mas estou só perguntando. Sim. Você já está preparando seu sucessor lá? Olha, Luiz, eu ainda não pensei nisso, não. Né? Eu vou continuar fazendo meu trabalho, não pensei nisso. E eu tenho que ser realista, né? Tem 2 filhas, eu tenho a Marcela e a Larissa, que essa conversa de se preparar um sucessor, eu não estou fazendo isso. E também as minhas filhas, em política, eu acho que sou eu que mexo com a política. Elas O não têm bichinho nenhum... não mordeu, não. Não, ainda não. Não tem muito entusiasmo. Quem sabe, né? A gente pode preparar um sucessor. Então vamos voltar lá. Celso Cota eleito e toma posse. Duarte Júnior vice. Você continua na Câmara, mas novamente, depois de certo tempo, um afastamento agora numa situação de meio de mandato. O Celso Cota, né, por uma questão anterior ainda a esse mandato, sai, o Duarte assume e em seguida ocorre o movimento da barragem de Fundão. É uma pancada atrás da outra. Mariana é o famoso caveira de burro que está enterrado nessa cidade aqui, Marcelo? É bem complicado. Essa situação é interessante, porque quando houve o afastamento de Celso pela Câmara Municipal, aí assume o Duarte, que era de direito, claro, que ele era o vice, ele teria que assumir, né? E me parece, se eu não me falha a memória, ele assumiu dia 10 de junho de 2015. No mesmo ano, 2015. E no ano seguinte, a eleição, 16. Eu fiquei no governo, continuei dando governabilidade, porque afinal de contas ele é do mesmo grupo, que ele foi o vice junto com o Celso, e eu subi em cima do palanque e pedi voto para ele. E ali houve um afastamento meu muito rápido, muito rápido. Em setembro, eu saí do governo. E conversei muito na época com o secretário de governo, que atual é o Edivaldo, e era o Edivaldo também, à época. Ele foi até meu gabinete, conversei com ele, falei para ele, porque eu não poderia sair sem dar um esclarecimento. Saí, conversei muito com ele, falei, olha, infelizmente eu não vou acompanhar o governo mais não. Ah, mas o que está acontecendo? Não sei o que. Falei, não, eu não posso, porque não tem jeito, eu não consigo conviver com a pessoa que fala uma coisa de manhã, de tarde é outra. Então o homem para mim hoje, o homem ainda para mim é no fim do bigode. Dei a palavra, eu tenho que cumprir. E o alvo era eu. Então não sei por que tudo que acontecia, ele só apontava uma arma para o meu lado, vamos dizer assim, uma espingarda para o meu lado. Peraí, eu não... Aí o que acontece? Eu peguei... Isso ainda antes da reeleição. Antes da reeleição, isso foi em 2015 mesmo, em setembro. E tomei essa decisão, falei com o secretário, falei, infelizmente não vou acompanhar mais, eu vou
fazer meu trabalho de Câmara e tal. Ah, mas ano que vem é eleição, me lembro como se fosse hoje. Pois é, ano que vem é eleição, nós vamos encontrar. Vocês vão estar de um lado e eu vou estar do outro. Então nós encontramos, no meio do caminho, na eleição, nós encontramos. Mas não vou ficar mais até... Aí falei, expliquei a situação e afastei do governo, porque não tinha como ficar. Eu tenho, para eu apoiar alguém, primeiro a pessoa tem que mostrar realmente o que é meu apoio. Eu vi que sentamos, conversamos e não surtiu efeito nenhum, porque eu não procurei. Ele foi no meu gabinete, me procurou e ainda disse assim, ó, fica tranquilo, cara, eu estou no mesmo grupo, você foi o vice, você assumiu a prefeitura, eu vou estar fazendo um trabalho junto com você, eu vou estar fazendo um trabalho que importa a cidade de Mariana. Então, tudo que for bom, eu vou estar votando. Agora, eu não posso ficar só dizendo amém para você numa Câmara, eu não vou fazer isso não. Porque eu achar que é bom para Mariana, que é bom para a população, vou votar. O que eu não achar, não vai. Mas só que eu não consegui continuar no governo. Então, afastei e fiquei fora durante o tempo todo. E ele retorna para a reeleição, fiquei fora também. Então, só o restinho de 2015 e mais os outros 4 anos, fiquei fora do governo do Duarte. Mas, assim, como é que era a composição em termos de situação e oposição naquela época? E como é que era o papel, como é que foi seu papel na cassação do Celso lá na Câmara? Como é que foi isso, essa votação lá, essa situação que culminou com a saída do Celso efetiva? Me lembro que o Ministério Público encaminhou uma recomendação para a Câmara. Uma recomendação. Me lembro que no final da decisão dele, dessa recomendação, dizia o seguinte, ele relata os fatos e ele fala o seguinte, que a Câmara Municipal tome a decisão que achar pertinente. Era uma recomendação, ok? E a mesa diretora... Não era nem uma recomendação pela cassação, era a recomendação para analisar a situação analisar, e decidir alguma coisa. Aí a Câmara, reuniu-se a mesa diretora e resolveram a cassar o mandato do prefeito. Eu me lembro que... Foi decisão de plenário ou de mesa diretora? Foi decisão de mesa diretora. Ah, sim. Eu e vários outros vereadores não comparecemos lá porque achavam que não deveriam comparecer, com a situação de que era uma decisão não de votação de plenário, de vereadores, mas sim da mesa diretora. Que também não quero fazer juízo de valor, né? Não quero, porque são colegas nossos que estavam lá na época, não quero fazer juízo de valor e nenhum, né, questão de que é uma mesa diretora que decidiu. Até porque nem adianta mais. Entendeu? Não volta, de né? forma alguma. Pois é. Mas aí, então, você tem um segundo mandato do Duarte Júnior, que, salvo engano, derrotou foi a Marta, né? Foi a Marta. Foi a Marta. Marta. Roberto não foi impedido Isso. de se candidatar, foi a Sim. Marta Rodrigues, né? E aí ele assume um segundo mandato, tendo como vice o Newton Godoy, e aí daí a 4 anos ele não pode mais se eleger. E aí retorna o Celso se colocando. Foi uma surpresa para você que ele se colocasse novamente, porque ele negaciou um pouquinho, né? Sim. Sim. Lá na eleição, não a última, a anterior, né? Sim. A de 2000, de 2020. 2020. Né? 2020. Ele negaciou um pouquinho, mas você participou do grupo, né? Você era da coligação de Celso lá no MDB. Como é que foi aquela costura para se chegar, inclusive, no nome do Cristiano como vice? Olha, essa questão, tínhamos vários vices, né? Vários se pretendendo ser vice. Eu não participei diretamente nessa construção da campanha de vice do Cristiano. A gente participei de algumas reuniões, né? Porque naquela época tinha o Cristiano como vice, tinha o doutor Leandro, tinha o Tenente Freitas também, né? Então houve várias pessoas, né, com nomes bons para poder participar. Mas especificamente da escolha do como foi feito do Cristiano, eu acredito que foi um arranjo feito do MDB, né, que eu estava no MDB, mas que o MDB, nós participamos na questão da candidatura de Celso, mas a questão da escolha do vice, eu particularmente, né, e outros vereadores, nós não participamos.
Foi mas, uma coisa mais mas, Celso mesmo. mas apoiamos. De compor, de criar um grupo, sim. de buscar uma unidade ali. Sim. Né? Mas nessa época, Marcelo, não preocupava para vocês essa questão da possibilidade, eventualmente, do Celso não conseguir tomar posse? Porque já a campanha foi feita mediante, né, mediante recursos e tal, né? Porque de plano a candidatura dele recebeu ali, lá no Nascedora já recebeu reprovação da Justiça Eleitoral, ou da juíza, no caso. Sim. Aí veio a preocupação, né? Logo quando saiu essa decisão, veio a preocupação. Mas nós falamos só, gente, vamos buscar os votos. Nós temos que ganhar a eleição, né? E fomos trabalhando dentro do grupo, né, internamente, conversando com um, com o outro. E, enfim, fomos para a eleição e saímos vencedores. Só que houve a questão de que não tomar posse, né? Que veio tomar posse logo depois com a decisão lá de Brasília, do Alexandre de Moraes, que tirou o Juliano, né, e o Celso pôde tomar posse. Então, o que aconteceu foi isso à época. Agora, essas questões de vocês correram um risco ou não tinha como é que ia fazer? Poderia substituir o candidato. Houve conversas para talvez substituir o candidato. Mas também eu não participei desse momento de que, hoje é o último dia, como é que vai fazer? Nós vamos correr o risco? Nós acompanhamos tudo isso aqui pela Agência Primaz e uma das frases que mais ouvimos do então candidato Celso Cota é: eu tenho segurança jurídica. Sim. Inclusive, nós, por diversas vezes, questionamos isso e tivemos o prazer ou o desprazer de sermos mencionados. A Agência Primaz foi mencionada no discurso de posse do Celso Cota, dizendo: quando eu dizia de segurança jurídica, era isso que eu estava falando, viu, Luiz Loureiro? Apontou para mim lá no verdade, né? Mas, assim, claro que quando a gente falava, a gente questionava isso, a gente questionava a segurança jurídica para tomar posse no momento correto. Sim. Né? E, no final das contas, tá bem, justiça brasileira é muito recurso, é muita instância, e vai e volta. O caso dele chegou e a Brasília devolveu, né? Foi muito, muito conturbado aquilo. Mas, voltando àquela pergunta que eu tinha te feito lá da época de 2011 e tal, do afastamento do Roque, quando ficou definido, o Celso não vai tomar posse, ele não foi diplomado, não vai tomar posse na data correta, né? Aí a situação lá na Câmara começou a borbulhar. Sim. E nessa ocasião você se candidatou. Sim. Você tinha esperança de que você poderia chegar ali e reverter todo aquele acordo, todas aquelas conversas que o Juliano certamente teria e teve, tanto é que conseguiu 11 votos? Você chegou a ter alguma esperancinha que isso pudesse acontecer? Olha, nós conversamos também muito, né? Eu me lembro que foi eu, o vereador Zezinho, o vereador Ricardo e o vereador Manuel Douglas, né? Que era a chapa, né? Nós tínhamos 4 votos. 4 votos é 50% de uma eleição de Câmara, não é isso? E o que acontece? Conversamos com muitos outros colegas, né? Chegamos a reunir, ter 8 votos na época. Mas você sabe como que essa questão, a questão mesmo é de você tentar negociar essa coisa toda e tal. Mas nós entramos numa linha de negociação dentro de um caminho de coisas, de caminho legal. Não adianta eu querer prometer vereador coisas que eu não vou cumprir depois. Eu tenho palavra, eu não posso fazer bobagem de assumir compromisso com o vereador e não vou cumprir, não posso. Então, caminhamos nessa linha. E outra coisa, Luiz, o que nós tínhamos? Nós viemos de um grupo político, né? E nós não poderíamos deixar de apresentar uma chapa. Não poderíamos deixar. E tivemos lá outros vereadores que fizeram campanha junto com o prefeito Celso Cota, que estavam junto com a gente, mas que infelizmente na última hora foi demandou, entendeu? E eu não quero citar nomes, eu acho que é uma coisa que já passou, mas assim, você achava que ia ganhar uma eleição? Olha, conversamos muito. Agora, quem entendeu o que nós conversamos e o que nós fizemos, né? Eu falo que tanto eu quanto o Zezinho, o Ricardo Miranda e o vereador Manuel Douglas, foi numa linha de pensando em Mariana.
eu não poderia negociar nada com o vereador pessoal. Aí eu vou te votar se você me der isso. Jamais vou fazer isso. Não faço. Então, veja bem, também não quero saber o que o outro candidato fez lá para ter os votos. Não quero saber. Mas nós, ao longo da caminhada, depois que você elege, a gente sabe o que aconteceu, né? Porque é nítido, depois você vê os compromissos, as promessas que foram feitas aos vereadores, você vê elas se concretizando. Marcelo, você tem evitado falar nomes, e eu acho plenamente compreensível, mas eu sou obrigado a perguntar. Você responde se você achar conveniente ou não, né? Porque eram 4. Né? Aí, de repente, o Juliano assume e pouco tempo depois fica 2 só. Sim, sim. Ficou sem o Manuel. Foi, sim, né? sim. Então, assim, como é que inclusive numa situação ainda de pandemia, né? Muita sim, dificuldade, sim. reuniões de Câmara por videoconferência, sem dificuldade de contato com o eleitor no dia a dia, devido às questões de afastamento social, de distanciamento e tal. Como é que foi aquele 1 ano e meio de governo Juliano Duarte, governo interino, em termos de avanços ou retrocessos para Mariana, na sua opinião? Olha, a questão é o seguinte, você analisar que foi um governo interino de 1 ano e 6 meses. Então, se você, eu falei isso até numa entrevista na Rádio Mariana, a questão de 21, 22 é uma, a de 25 é outra, totalmente diferente. E que eu acho que Câmara que não tem dinheiro, não sei até onde que não tem. Vamos chegar lá ainda, vamos ficar então, em 21, você quer deixar, por então, enquanto. Então veja bem a situação, porque na verdade é o seguinte, o Luiz, eu tenho uma postura na Câmara. Se eu sou do grupo tal, eu vou continuar sendo do grupo tal. Agora, se o vereador faz a opção que é do grupo e quer ir lá para ter as benesses do governo, eu não posso brigar com o vereador por causa disso, né? Então, são coisas de citar nomes, fica ruim até de citar nomes, né? Mas a população está aí, a população é inteligente, nós temos as redes sociais, né? Que hoje você só acompanhar e saber qual que é a postura de cada vereador, né? E, aliás, a gente precisa que as pessoas acompanhem mesmo para fazer até uma avaliação no futuro, porque tem mais eleições, não é só já passaram tantas, mas tem outras tantas. Eu acho que quem vai fazer esse julgamento tem que ser a população, de ver realmente qual que é a linha, qual que é o segmento, qual que é a postura do vereador, se ele está trabalhando por Mariana, se ele está fazendo o papel realmente do vereador, isso que precisa ver. Agora, colocar nomes, fica ruim de colocar nomes, a população é inteligente, a população já sabe quem são. Pois é, mas você não quer colocar nomes, como eu disse, eu disse antes, eu respeito, não vou insistir que você coloque nomes, mas, assim, a sua avaliação de 18 meses de governo interino Juliano, para você, o que houve de ganho, porque a população, em 2024, ela aprovou o Juliano. Sim. Né? O resultado da eleição mostra que a população aprovou. Sim. Mas, assim, o fato de aprovar foi porque houve o vácuo com o Celso. Realmente, o Juliano fez, e agora vamos pegar 24, 25 também, ele está fazendo um bom governo? Ô Luiz, vou falar em 21, 22. Ele foi prefeito interino por 1 ano e 6 meses. Isso. Né? A avaliação que eu faço, tem coisas positivas? Tem. Mas tem tantas outras coisas que foi muito maquiado nas redes sociais. Fizeram até essa pergunta na Rádio Mariana. Aí o que acontece? Vou te falar um momento difícil que nós atravessamos, que você falou que é da pandemia. Me lembro que ele soltou um pacote econômico, né, para a cidade de Mariana, para ajudar os empresários, aquele cidadão que faz o trabalho de trabalhador autônomo, diversos segmentos na área rural, tudo. Eu fui o único vereador que defendia esse projeto na Câmara.
tendo ele a base de governo, a maioria da base de governo com ele. Eu defendi esse projeto. Só que eu cobrei o seguinte, olha, vou votar, porque a gente sabe da dificuldade que é, nós estamos vivendo um momento muito atípico, que é da pandemia, que nós vivemos, e acredito que isso aqui vai realmente ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias. Saiu distribuindo dinheiro, a verdade foi essa. Votei na condição seguinte, olha, eu quero que cada pasta dessa, que está recebendo recursos, que seria da área rural, seria da assistência social, que cada uma depois preste contas desse recurso, para onde que foi, para quem que foi, tal. Estou esperando até hoje. Então, aquele momento que foi positivo, mas talvez da forma que foi colocado, não surtiu efeito. Eu não vi o efeito, porque se eu não tenho até hoje o que eu pedi na Câmara, a resposta que eu pedi, fica difícil. Outra situação, vou falar do tarifa zero, que ele tanto fala do tarifa zero. O tarifa zero, eu não questiono a questão do programa tarifa zero. Ele tem o alcance social? Tem, mas só que foi implantado da maneira errada. Hoje, nós estamos em 25, ele foi implantado em fevereiro de 22. Né? Em fevereiro de 22. Queriam implantar em janeiro de 22. Eu, na votação, ainda disse assim, olha, vocês não vão conseguir implantar isso em 2022. Vocês vão implantar em fevereiro. Então, aconteceu justamente o que eu falei, implantou em 1º de fevereiro de 22. E tudo que eu questionei no dia da votação, mostrei, né, gente, nós vivemos do mercado internacional, uma hora isso aí pode não ter esse recurso mais, porque hoje nós estamos falando de um recurso considerável para a cidade de Mariana. E o que acontece? Naquele momento, os vereadores, né? Ah, não, mas eu acho que eu vou votar, porque pô, eu não vou votar por isso. E você vê que o programa não funciona até hoje, Luiz. Só reclamação, 22 reclamação, 23 reclamação, 24 reclamação e 25 de superlotação. Você teve que acrescentar várias outras linhas, sabe? Então, eu defendi na época, é o que o Ângelo fez em Ouro Preto. O Ângelo colocou tarifa única, R$2. O Ângelo fez isso lá em Ouro Preto. Então, entrando em vigor hoje, inclusive. Entrando em vigor hoje. Sim. Aniversário da cidade. Isso, pois é. Então, ele colocou tarifa única. Porque quando você fala de um tarifa zero, eu vou dar um exemplo do Cabanas, né? Que foi constatado e nós fizemos levantamento. O ônibus, quando chega lá no ponto final, por exemplo, os alunos estão ali, os alunos todos entram dentro do ônibus, e o ônibus sai cheio do ponto final ali e vai descendo até no Monsenhor da Cota, chega lá, desce os alunos. Mas nesse meio tempo, que começa a descer a Diamantina, aí vai descendo as pessoas que precisam de chegar no serviço, não conseguem chegar. Superlotação é direto, você pode, semana passada, por exemplo, até citei lá na Câmara, em Monsenhor Horta, eu fiz questão de, na hora que estava saindo o ônibus, passou em frente à minha casa, eu fui seguindo o ônibus e contei, ficaram 25 pessoas para trás, porque passou superlotado. É um programa de um alcance social bacana, mas só que a implantação foi totalmente errada porque não ouviu os segmentos da sociedade, as associações de bairros teriam que ser ouvidas, a empresa teria que ter participado mais. E, infelizmente, foi assim, uma implantação que hoje gera um custo muito grande para a cidade de Mariana, tá? Que iniciou em R$879 mil e hoje está em torno de talvez 1.700.000, se eu não me engano, estou até pedindo as informações, porque toda vez que você cria uma linha, você tem um custo. Né? Vamos dizer que hoje está em 19 milhões ou 20 milhões de reais, não sei, eu vou ter esses dados em mãos. Esses dados em mãos. É um recurso considerável. Né? Agora, não resta dúvida que tem um alcance social, mas só que a implantação foi totalmente errada. Não foi. Aí o Celso entra e você é convidado a passar alguns meses, depois você retorna à Câmara como secretário de governo. Como é que foi essa experiência? Foi sua primeira experiência efetiva, não é isso? Sim. Foi uma experiência, foi bacana, foi bom participar do governo, entender como que funciona. Como é que é virar telhado ao invés de virar desastre ao invés de estilo? Mas a gente vai conduzindo, né? Porque nem muita coisa, se você está na Secretaria de Governo, você vai ser todo dia questionado. O secretário, principalmente pelos vereadores, né? Mas eu acredito que a minha passagem pelo governo, o meu diálogo foi bom com a Câmara. Se algum vereador
Dizer, né? Ah, não, Marcelo, não, eu acho que ninguém tem o direito de falar nada, porque eu os atendi muito bem, da forma que era preciso, da forma legal, da forma correta, com muita transparência, muita honestidade e recebendo a todos lá. Isso é tranquilamente. Agora, tem coisas que a gente não concorda nisso, que é normal. Muitas das vezes, às vezes tinha alguma coisa, vamos fazer isso aqui, fala, não, isso aí eu não concordo não, mas a decisão final não é minha. A decisão final é do prefeito. Mas eu tinha uma participação muito ativa, dedicado, chegava cedo, à noite, ficava o dia todo, participava de todas as reuniões, conversava muito com as mineradoras, Vale, Samarco, Cedro, a Fundação Renova ainda. Então, fazendo toda aquela interlocução, né, com as mineradoras, com a sociedade, com as associações. As pessoas que me procuravam, recebia todos, eu atendia todos. Tinha 10, 20, 30, 40 pessoas lá, eu sentava e conversava com todos e atendia todos. Fazia questão de fazer isso, como eu faço no meu gabinete hoje. Porque eu tenho o meu gabinete, eu me propus a ser vereador, e eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser dedicado. Sou dedicado, estou no meu escritório de manhã, saio à tarde, todos os dias, e não corro de forma alguma de ninguém. E sou a favor de que na política tem que existir diálogo. Se não existe diálogo, Luiz, não faz sentido você ser um político, ser um vereador, ser um prefeito. Tem que existir o diálogo. O diálogo é a construção. O diálogo até nos ajuda em momentos e talvez você vem dialogar com alguém, com a pessoa, com a instituição, aqui até nos ajuda. Eu não tinha alertado para isso. Que bom que essa pessoa veio aqui. Que bom que eu estou conversando com essa instituição. Então, o diálogo ele é fundamental para a política, para a gente poder fazer voltando mesmo às ações, né, talvez a população através do diálogo. Você estava falando aí nesse período, né, do governo Celso, e aí eu até esbocei um sorriso aqui, porque eu me dei conta de uma coisa, eu vou dizer para você que é até meio provocativo, mas você vai entender. O quanto você e Juliano têm semelhanças na atuação parlamentar. Pelo menos em 2 períodos específicos. 1 ano e meio de Juliano na prefeitura e você quase que sozinho com uma voz que clama no deserto como aspas oposição. Eu sei que vocês não gostam de usar esse termo não, mas eu uso, que eu acho importante. Democracia não se faz sem oposição. Né? E aí, no 1 ano e meio aproximadamente de governo Celso, o Juliano era a voz que clamava no deserto porque a maioria estava com Celso. Né? Eu queria que você estabelecesse um paralelo dessa provocação que eu estou falando assim, porque é curioso, né? É curioso. Vocês tiveram uma atuação muito semelhante. Sim, é interessante você levantar isso, Luiz Lourdes. Hoje, eu tenho um telhado de vidro, né? Diferente de você ser vereador e você assumir uma prefeitura. Então, veja bem a situação. Dizer que ele estava errado, que não... Não, está correto. Esse é o papel do vereador. E é muito tranquilo falar sobre isso, Luiz Lourdes, porque eu tenho minha postura. Eu fiz a minha opção. Então, veja bem, e que bom, né? Essa pergunta sua, ela veio muito pertinente neste momento, por quê? Ele sabe o que é ser um vereador. Ele sabe a demanda que chega até o vereador, né? Como que a gente é chamado, vem aqui, eu preciso de resolver isso aqui. Então, veja bem, eu faço esse papel, não é de agora não, faço lá desde 2020, quando o irmão dele era prefeito. Então, eu tenho essa atuação e vou continuar fazendo, né? E eu tenho certeza que ele está vendo o trabalho que eu estou fazendo, né? Ele vai falar assim, não, mas ele está correto. Ele vai concordar comigo, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza porque você viveu isso, ele viveu esse momento, e olha quantos vídeos que nós temos dele cobrando obras, né? Vou te dar um exemplo, lá na Lagoa da Andara, ele fez um vídeo lá dizendo, a Lagoa está estourando muro, vai romper qualquer hora. Olha como é que está a Lagoa da Andara hoje. Então, eu acho que ele vai entender isso, ele vai entender esse papel, ele sabe o que é ser vereador da cidade, estou falando de Mariana,
que não é fácil, não é fácil. A gente tem que realmente buscar atender às reivindicações da população, e ele fez esse papel muito bem, né? Então, ele está vendo, e com certeza falou assim, não, mas Marcelo está certo, porque eu fiz isso antes. Por que que ele fez e eu não posso fazer? Então tem que haver o respeito tem que haver, tem que respeitar o trabalho do vereador, né? O prefeito ele tem que ver isso, não, eu tenho que respeitar, porque são poderes harmônicos e independentes. E veja bem a situação, eu contribuo muito para o governo. Às vezes, uma crítica que a gente faz, a gente só ajuda. Observa quantos projetos que vão até a Câmara e que eu faço uma crítica do projeto, e às vezes eu vou lá e falo, muda isso aqui, eu estou contribuindo. Estou contribuindo. Você estaria se referindo, por exemplo, ao Mariana Delas, que houve uma ameaça, entre aspas, ameaça, a palavra é meio estranha, mas houve assim uma decisão inicial de cortar determinados superposição de benefícios que não necessariamente são a mesma coisa, né? E que agora está sendo revertido, pelo menos foi anunciado. Não sei se já chegou na Câmara não, ainda não. A lei, mas ele anunciou que iria pedir para reverter. Sim, sim, é uma das situações. Olha, naquela discussão nas comissões, eu pedi ao Juliano Barbosa, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, falei, Juliano, vamos repensar, vamos dar um tempo, vamos construir isso junto com o Legislativo, não vamos fazer isso agora não, porque você, imagina só, você tem um orçamento, e você todo mês, você já planejou sua vida naquele orçamento, de repente você corta, porque ficou limitado a 1.518 o salário dessas mães. Soma sim, porque se ultrapassar, se a pessoa ganha 1.900 de Bolsa Família e mais e o do inclusão produtiva, que era 1.089 ou 59, me parece, aí você teria que deduzir do valor lá, você não receberia 1.900 mais. Você receber menos o valor, até o limite até de um salário mínimo. E naquele momento eu falei isso, vamos construir junto com o Legislativo. A oposição, não sou oposição burra não, Luiz, nem vou ser oposição radical não. Mas ali eu percebi o seguinte, tem tanto lugar para você cortar, você vai cortar das pessoas da inclusão produtiva, que o perfil já está, essas pessoas já estão em vulnerabilidade social. Então não tem jeito. E outra coisa que eu até falei isso na rádio, vou falar aqui, a falta de respeito que ele teve com a base de governo dele. Porque no dia que os vereadores votaram aquele projeto, na rua você só ouvia críticas aos vereadores que votaram a favor. E isso eu disse na entrevista que eu dei, dizendo que faltou respeito, porque ele mandou o projeto para a Câmara e os vereadores votaram a favor. Votaram a favor. E o que acontece? Na rua, todo mundo falando as maiores críticas contra os vereadores. Eu votei contra e sustentei meu voto, falando, vou votar contra, que eu não concordo, dei minha justificativa porque eu não concordava. Muitas dessas pessoas que estão ali são pessoas, são mães solos. É uma mulher que é mãe e pai e que precisa daquele recurso. Por que eu vou cortar dessas pessoas? Inclusive, o valor recebido do governo federal tem a ver, inclusive, com o número de crianças, né? Sim, coisa que o projeto que foi aprovado desconsiderava, desconsiderava. É só questão de valor, não olhava qual era a renda per capita, digamos assim. Sim. Né? Mas então, o que aconteceu? Eu só acho que na hora que ele foi anunciar isso para essas mulheres, ele não poderia estar sozinho, não, hein? Ele tinha que estar com quem votou, que são os vereadores da base. Então você vê que eu não aceitaria que eu fosse base de governo, eu não aceitaria isso de forma alguma. Ah, e você vai dar uma notícia agora, seu moço? Mas ele colocou em xeque a base de governo dele, que eu tenho certeza que os vereadores não ficaram satisfeitos. Eu não faria isso nunca, nunca. Primeiro eu tenho que valorizar quem é que está me dando a governabilidade, está me dando a sustentação no meu governo. Então eu acho que um pouco de habilidade política. Mas é novo, ele vai aprender ainda muita coisa com a vida, né? E, Marcelo, e aí voltando ainda a essa questão de semelhanças, né? Tem a questão do reajuste dos funcionários, né? E o Juliano criticou o índice de reajuste proposto pelo Celso, né?
E agora é você quem critica o índice de reajuste proposto por ele. E, curiosamente, os dois, em épocas distintas, com o mesmo argumento. Com o mesmo argumento, que é a questão da proporção, da arrecadação, e um entra com, porque isso que é o possível, outro é possível. É o seguinte, por que o discurso muda sendo Vidraça ou estilingue? Como é que é isso? Ô Luiz, porque você fora de uma cadeira é uma coisa, e quando você assenta é outra diferente, a realidade é outra, né? Esse o que me chama a atenção, Marcelo, é que existem diferentes maneiras de você usar o mesmo número. Sim. O mesmo argumento pode ser usado, ou às vezes é usado de maneiras opostas. Como é que funciona isso? Como é que, afinal de contas, na hora que o eleitor olha para o político e vê ele falando hoje A e amanhã B, como é que fica a cabeça do eleitor? Isso é bem complicado, né? Aí veja bem a situação dos 5%. Quando esse projeto chegou à Câmara, eu já tinha feito uma indicação, justamente o que ele pediu quando ele estava como vereador, 16,34, eu fiz a indicação e pedi que o vale alimentação fosse para R$1.000 para os servidores. Enfim, veio o projeto, votei contra, justifiquei porque eu estava votando contra, porque eu achava muito pouco, mísero 5%. A desculpa era do momento que está vivendo Mariana, da Receita, aquela coisa toda. Era essa desculpa, que tinha que fazer cortes, que não ia ter como dar mais de 5%, tal. Mas veja bem, e nos 100 dias de governo dele, ele deixou claro que tinha um orçamento superestimado, que é um orçamento fantasma, aquela coisa toda. Mas imagine comigo aqui, você sentou em janeiro, na cadeira em janeiro. Você tem um secretariado que é o mesmo secretariado de 2022, aqueles que são as peças-chave, que estão em pastas que são peças-chave. São os mesmos. Então, dizer que não tem conhecimento, não pode. Que já tem uma experiência, longa experiência na questão pública. E naquele momento ali, ele fez o seguinte, fez o carnaval. Se você já tinha que ter contenção de despesa, carnaval teve um custo de 3.400.000. Um exemplo que eu estou dando. Teve vários outros eventos. Aí você faz uma reforma administrativa. Como que eu tenho que enxugar a máquina se eu faço uma reforma administrativa e crio 107 cargos? Incoerência. E tudo isso vem acontecendo. Mas agora chegou a hora dele rever a questão dos 5% dos servidores. Porque nós estamos com orçamento aí em torno de 456 milhões, até julho agora, o que já foi arrecadado, que se você dobrar isso aí até final de dezembro, você vai ter em torno de 912 milhões. Que é mais ou menos o que foi previsto. Mais ou menos previsto. Então, melhorou a arrecadação. Então, veja bem, é 72 milhões mês, é R$2.533 dia. Então, está na hora, deu 6 meses de governo, de rever o aumento do servidor público e valorizar esses servidores públicos que são que movimentam a máquina, que faz a coisa acontecer. É uma maneira de você, agora, compensar os servidores com o aumento agora. Ele pode fazer isso. Então, veja bem, é o que você falou. Antes eu fazia, agora eu não posso, mas é fácil. Agora eu estou na cadeira, como é que eu vou fazer? E outra coisa, orçamento fantasma, Ulisses. Como que um prefeito hoje de uma cidade de Mariana, uma cidade tão importante igual a nossa cidade de Mariana, a primária das Minas Gerais, um vereador dá uma declaração em público que o orçamento é fantasma? Aí eu lembro aqui, foi feita uma transição de governo, que ela foi uma transição muito democrática, muito aberta, e todos que estavam ali na transição, a maioria são os que participaram do governo dele de 21 e 22, que participaram do governo do irmão dele. Não der que que o orçamento estava subestimado, aí qual que é a minha avaliação? Sei que a gente tem secretários bons lá, competência e tudo, mas minha avaliação, será que isso aí não é uma politicagem? Porque você assusta a população de Mariana,
você assusta, porque quando eu falo que eu vou ter que cortar aqui, cortar ali, ele fez um decreto aí para 90 dias que não pode contratar, não pode pagar hora extra, não pode... Então, veja bem, tudo bem, o gestor é ele. Eu não vou questionar, mas a gente está vendo o que vem acontecendo. Vamos ver quanto que vai fechar o orçamento em 31 de dezembro de 25. Não é isso? Tá. Marcelo, a gente está caminhando aí para o nosso período de aproximadamente 1 hora, que é o normal da gente fazer das entrevistas primais, mas eu queria colocar mais uns 2 ou 3 aspectos no máximo para a gente coroar, né? Eu queria que você comentasse a decisão do Juliano de não assinar a repactuação, né? E toda a movimentação dele em relação à ação na Inglaterra. Como é que você vê isso? Que riscos você imagina que Mariana possa estar correndo ou como gerir a montanha de dinheiro que se espera que eventualmente venha da Inglaterra? Pergunta excelente sobre a repactuação. Ele abriu mão de 1,2 bi Em 20 anos. em 20 anos da repactuação que foi homologada no país, no Brasil. O que acontece? Eu vejo que você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Porque você sabe que esse 1,2 bi, ele renunciou. Ele se perder na Inglaterra, esse dinheiro ele não recebe mais não. Ele renunciou ao recurso de 1,2 bi. E veja bem, uma situação. Eu renuncio 1,2 bi e agora eu começo a reclamar de que não tem dinheiro, que não tem isso aqui. Só que essa ação na Inglaterra é uma aposta. Ele está apostando que lá vai receber 20 bilhões, 30 bilhões. Eu vou ficar aqui na torcida. Eu não estou no discurso contra o pior melhor, não. Eu vou ficar aqui pedindo a Deus que realmente que saia um recurso considerável para a cidade mariana. Eu sou marianense e eu quero o bem da cidade. Eu quero que nós tenhamos uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança pública. Eu quero que receba, mas é uma aposta. Eu não faria essa aposta. Eu não faria. Posso estar até errado lá, mas eu não faria porque do momento que o que ele falou da cidade mariana, orçamento fantasma, não tem recurso, que tem que cortar, que tem que fazer aquilo, ele já sabe como é que está a real situação do município de Mariana. E tem outro detalhe, Luiz Loureiro. O que acontece? Esse escritório, Podegusti, não sei como que chama. O que acontece? Ele fez o adiantamento para a cidade de Mariana de 6,6 milhões. Não me lembro se foi em 2019 ou 2020. O município tem essa dívida com esse escritório. E a população de Mariana não sabe disso. O adiantamento que o escritório já tinha feito para eles. E agora, você abrir mão desse recurso, você sabe que independente de fazer adesão ou não da repactuação, tem um compromisso, tem uns acordos que foram feitos com o governo federal e estadual, que ele vai continuar recebendo os recursos. Recursos para a educação, para a saúde, daqueles gastos extraordinários que tiveram, né, no passado. A Samarco e continua recebendo desse acordo, como está tendo a abertura de 95 milhões de reais que passou pela Câmara, e tantos outros recursos que virão ainda, né, universitário. independente de fazer adesão ou não. Mas são questões de que o que eu pedi para a Prefeitura, fiz um pedido através da Câmara, fiz um requerimento, como ele fez a opção para Londres, eu fiz um documento pedindo que o município me informasse a viabilidade jurídica para ele fazer a opção por Londres. Já recebi essa resposta, já está no meu gabinete, estou lendo, né, que foi semana passada, atrasado, me parece que encaminharam, já estou lendo, para eu entender. Porque como é que eu posso abrir mão de uma coisa se eu vou fazer uma aposta em Londres? Eu tenho que ter uma segurança jurídica. E isso eu pedi para o município para me encaminhar. Lá vem a expressão segurança jurídica de novo. Justamente. Já comentamos sobre isso. Justamente. Mas eu pedi, está lá no escritório, e estou fazendo leitura e vou depois sentar com meus assessores para a gente analisar juridicamente, né, a resposta do executivo com relação. Mas eu não abriria mão de 1,2 bi, não. Embora você fale assim, mas são 20 anos.
São 20 anos. São 5 milhões mês só, né? Dinheiro de pinga, né? É. Troco, né? Pois é. Mas a gente, você tem que entender o momento da cidade. Você tem que ver a realidade da cidade. Eu não posso abrir mão e agora começar a ficar lamentando que não tem recurso, que eu tenho que cortar isso, cortar aquilo. Então são situações. E por que outras 20 e tantos municípios receberam? E tem 20, mais 23 ou 22 que ainda estão aguardando. Mas eu não, isso aí é uma questão dele, ele que é o executivo, ele que tem que tomar a decisão, né? Mas eu tenho a minha opinião com relação a isso. Então, mas eu espero que... É ele que vai colher os louros dessa aposta ou ser cobrado pela aposta. Sim, né? sim. Mas eu torço que realmente haja uma decisão e que seja uma decisão bem favorável para a cidade de Mariana. Não torço contra, não, de forma alguma. E como é que você imagina que deveria ser a gestão desse dinheiro? Porque é dinheiro a rodo. Porque senão gasta tudo de um jeito, de uma vez só e a coisa não, depois vai chorar tudo de novo, né? Sim. Eu tenho falado muito na Câmara sobre esses recursos que virão da repactuação. Inclusive, eu fiz um requerimento na Câmara pedindo ao presidente que ele nomeie uma comissão especial, específica para fiscalização dos recursos advindos do governo estadual e do governo federal. Esse pedido está lá na Câmara para ele nomear essa comissão. E ainda coloco no requerimento, se possível, quero fazer parte dessa comissão. Porque é importante para a cidade. Porque é obrigação nossa, Luiz, é obrigação nossa fiscalizar. A gente tem que ter zelo com a coisa pública, né? Tem que ter transparência, principalmente transparência desses recursos, para a gente ver onde é que está sendo aplicado, se está sendo bem aplicado com a população. E isso é o papel da Câmara, é o papel do vereador. Nós temos que fazer isso. Independente de ser base de governo ou não, o vereador ele tem que ter entendimento que ele precisa de fiscalizar, que são muitos recursos, são valores que vão chegar, que muito consideráveis, né? Como nós notamos agora os 95 milhões lá, deu uma abertura de crédito e que a gente quer ver até onde ele vai ser aplicado. Vai aplicar aqui, eu vou fiscalizar. E esse é nosso papel de fiscalizar, e de pensar que nós precisamos de estar cobrando desses recursos o emprego, né? Onde vai ser empregado e se está sendo empregado legal, é o que nós temos que fazer. Exercício de futurologia, Marcelo. Eu mencionei mais cedo, antes, algumas coisas assim que Mariana tem uma história assim de caciques, né? De chefes e de líderes, né? Lembrando do Celso Mota, João Ramos, depois até o Celso, e agora o Celso se retira da política, né? Na sua opinião, ficou um vazio, ficou um vácuo em que a família Gonçalves vai, aspas, se aproveitar e vai se consolidar como a liderança política de Mariana, ou você vê alguma perspectiva aí já pensando em 2028? 2028. É uma construção, né? Tudo é uma construção. E a política tem muitas surpresas, né? Eu acho que nós temos bons nomes na cidade de Mariana, né? Para poder se pensar em 2028, né? Mas aí a questão lá do grupo, né, do Juliano com o irmão, não sei o que eles estão pensando em fazer, ou se eles vão querer ser essa liderança, não sei, não cabe, não vou fazer essa avaliação, mas eu acredito que a cidade de Mariana, nós temos bons nomes que podemos disputar a eleição em 2028, seja lá com quem tiver Marcelo seria um desses nomes? Ô, Luiz, eu vou te falar o seguinte, olha, eu não sou candidato a dizer para você que eu sou candidato a prefeito, não. Eu sou político. Você vai dar onde Tancredo Neves agora? Sindicato. Mas não é, eu sou político. A gente é um desafio, né? São desafios, mas a gente estamos conversando, você bem lembrado, você 2028, nós já estamos reunindo, né, algumas lideranças, estamos conversando, já se para posicionar em 2028, né, construindo um grupo político, já tem um grupo político que está um pouco disperso, mas a gente tem que juntar essas peças, mas se o grupo entender, né, de querer colocar meu nome, eu estou pronto para assumir esse desafio, não tem medo nenhum, não. A gente está na política para
dos desafios que aconteceram na vida da gente, e eu me proponho, e com certeza, se assim a gente for escolhido, nós vamos para a eleição, independente do candidato que tiver. Ninguém é imbatível, não. Na vida, ninguém é imbatível. O dia a dia vai mostrar isso para a população de Mariana, o dia a dia vai mostrar. Eu falei o seguinte, olha, uma pergunta boa para você fazer, falei com o entrevistador da rádio. Faz o seguinte, vê quem é pergunta à população quem é Juliano 21, 22 e quem é Juliano 25. Ele perguntou, tem diferença? Eu falei, tem, muitos. Porque 21, 22, ele preparou para a eleição. Ele está errado? Não, fez certo. Teve a oportunidade, assumiu o governo, fez o trabalho dele. 25, muda a história. Se reclama que não tem recurso, o bom gestor ele trabalha com dinheiro e trabalha sem dinheiro. Trabalhar com dinheiro é muito fácil. É muito fácil. Sem recurso, trabalha também. Mas é mais difícil. Então, o bom gestor ele tem que estar aí. E eu falo para você que todos conhecem a minha história. A cidade de Mariana sabe quem é o vereador Marcelo Macedo, sabe da minha credibilidade, do meu respeito que eu tenho, do meu trabalho, da minha vida pública durante esses longos 25 anos, sabe quem sou eu. Nunca tive me envolvido em nada na cidade de corrupção, de nada. Nunca tive nada em prefeitura, não preciso de ter. Então, todos sabem, é só fazer o julgamento. Porque você tem que analisar o seu candidato, quando você for votar, deixa eu ver o passado desse candidato. Então, isso é importante para a cidade de Mariana, o caráter, a personalidade da pessoa, isso é muito importante. Hoje, por exemplo, as pessoas que reclamam do prefeito Juliano são as pessoas que tiveram com a bandeira empunhada, trabalhando para ele 24 horas, que estão reclamando que ele não recebe ninguém, que não tem diálogo. Você vê o sindicato, que não tem diálogo com o sindicato. Você não pode governar, Luiz Loureiro, com um problema pessoal. Se tem um problema pessoal, ele tem que entender que ele é o prefeito da cidade de Mariana. Ele não pode governar com vingança. Ele tem que ser justo. E tem que ouvir a todos. Um sindicato, uma classe que representa os servidores públicos, você tem que conversar com o sindicato. Mas isso está faltando nele. Então, eu acho que ele precisa de rever as atitudes dele enquanto prefeito da cidade de Mariana. Então, veja bem, essa questão de você dizer assim, eu vou ser o candidato a prefeito, não é tão simples, não. Nós vamos rever, temos que sentar, temos que construir, temos que construir junto com a sociedade, mas desafios eu não fui ver, não. Um desafio, eu não estou lá na Câmara, estou lá enfrentando. Eu vou defender o que for bom para a população, eu vou estar defendendo. O que não for, Luiz, eu não vou defender. Mas nós já estamos conversando e construindo, preparando para 2022, para a gente poder ter 2028, para a gente poder ter um candidato a prefeito da cidade. Mas nós temos muitos no almoço, muitos. E isso é uma construção. Nós vamos construindo isso aí no dia a dia. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais uma edição da Entrevista Primaz. Meus agradecimentos ao Marcelo por esse papo interessante, importante, em que a gente pôde rever e trazer para vocês algumas coisas da história política de Mariana. E lembrem-se que, caso o Marcelo saia candidato em 2028, vocês viram pela primeira vez aqui na agência, na Entrevista Primaz. Marcelo, muito obrigado. Sucesso para você lá na Câmara. E você tem aí alguns minutos para seu recado à população de Mariana, que vai completar 329 anos agora dentro de uma semana. Essa entrevista vai ao ar exatamente no dia seguinte ao aniversário de Mariana, mas ainda é tempo para essa mensagem e fique à vontade. Eu que agradeço estar aqui com você me fez esse convite, estar aqui na Agência Primaz. Uma agência Primaz que vai ganhar um prêmio agora, ele já ganhou um prêmio, né? Não, nós estamos indo para São Paulo amanhã para participar de um congresso. Eu estou antecipando aqui de 15 do Brasil inteiro, 15 jornalistas independentes foram escolhidos para participar desse congresso, com tudo pago pela Associação Brasileira de Jornalismo
investigativo à Abrage. Sim, você não me pediu segredo, por isso que eu estou falando aqui. Foi É importante, divulgado. é importante a gente ter o orgulho de ser uma empresa da cidade de Mariana, né? Isso para a gente é uma maravilha. Mas eu quero agradecer mais uma vez você e sempre que for convidado, estarei aqui presente e agradecer a população de Mariana, né? Que estou de volta aí, né? Nesse mandato, né? 7º mandato, mas eu tenho que agradecer a população, agradecer meus conterrâneos de Monsenhor Horta, sempre ali trabalhando juntos, e dizer que, né, Mariana comemorando 329 anos é um orgulho enorme para nós. Dizer que é o orgulho de ser filho desta terra, né, a primaz da Minas, né, de Minas. E aqui mesmo eu quero dizer, Luiz, essa questão de ser candidato a prefeito, eu falo com você, preparado nós estamos. Preparado, eu tenho uma longa história aí na política e a gente conhece muito bem como que funciona o sistema. Mas se assim, né, Deus quiser e a gente tiver aí firme aí, e for uma indicação do grupo, serei o candidato sim da cidade de Mariana e para mim vai ser um orgulho enorme de poder colocar meu nome e poder realmente partir para uma eleição, seja qual o candidato for o concorrente. Mas meu nome está à disposição. E mais uma vez agradeço a população de Mariana que sempre acompanha o meu trabalho e que sabe da forma que eu trabalho com transparência, com honestidade e sempre defendendo a população de Mariana. Meu muito obrigado. Então é isso. Reafirmando o agradecimento ao Marcelo, agora eu dirijo o meu agradecimento a você que nos acompanha, que acompanha o trabalho e prestigia o trabalho da Agência Primas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por essa parceria e esperamos contar com vocês na próxima oportunidade. É isso, até breve.